Vamos lá. Vou aproveitar que todo mundo que está entrando, um pessoal aqui já para apresentar novamente. A gente está aqui agora na live de aquecimento da Semana da Consultoria em Serviço de Alimentação. Esse evento, que é 100% online, 100% gratuito, vai acontecer nos dias 20 a 28 de maio. E para você se inscrever, basta você entrar no meu Instagram, IreneCPessoa_Nutri, escrever "Eu quero" no link do link do post dessa live, ou então falar comigo no meu direct, que eu vou mandar o link de inscrição da Semana da Consultoria em Serviço de Alimentação. Nessa live a gente vai falar sobre o que a gente precisa para iniciar, para fazer consultoria em serviço de alimentação, ok? O que vocês precisam saber? Primeiramente, o que vocês precisam saber é o seguinte: para eu fazer consultoria, eu preciso entender que o consultor, ele vai iniciar esse serviço com um prazo determinado. Então, a consultoria é um serviço com prazo determinado. Ela tem começo, ela tem meio e ela tem fim. Então, o consultor já vai saber que ele vai entrar, vai fazer um trabalho no serviço de alimentação que vai ter um momento de finalizar. Então, a consultoria é um serviço por tempo determinado, né? Ele tem um fim, um prazo pré-determinado em contrato, e que, se você é consultor, outra coisa que a gente tem que bater é que, se você é consultor, você não é assessor, logo você não pode ser responsável técnico. Então, o que me vem muito de perguntas de alunas, ex-alunas, é que está fazendo a consultoria em determinado serviço de alimentação e o local pediu para ela CRT. Se você é consultor, você não pode CRT. A legislação é muito clara que a pessoa que vai ser RT do local, responsável técnico, essa pessoa tem que ser assessor. O assessor, ele vai ficar muito mais tempo do que um consultor, ele vai um trabalho de assessoria que ele planeja, que ele implanta e que ele vai checar tudo que ele fez. Então, ele precisa de muito mais tempo dentro de um serviço de alimentação. Dessa forma, ele pode ser RT, ele pode ser responsável técnico. Mas aí, tirando essa história de responsabilidade técnica da sua cabeça, nós estamos falando aqui de consultoria. Novamente, consultoria é um serviço com tempo determinado, você não vai ser RT. E daí a primeira coisa que você precisa saber para você fazer a sua consultoria, para você iniciar a sua consultoria, eu lhe digo claramente, vai ser isso que eu sempre vou bater na tecla: você precisa de conhecimento. Então, eu não vou falar a princípio para você começar o primeiro ponto nessas possibilidades que você precisa saber para fazer consultoria. Eu não vou lhe dizer se divulgar. Eu acho que a primeira coisa, antes de você se divulgar, é ter conhecimento. Será que você tem conhecimento para prestar os serviços de consultoria? São vários os serviços de consultoria. Você pode fazer com o serviço de consultoria em várias áreas, muitas, né? E essas áreas que são vastas na nutrição, você tem conhecimento para isso? Eu te falo isso porque não foi só uma vez, não foram duas, que eu refiz trabalhos de colegas porque estavam errados, estavam inadequados. Fichas técnicas, documentações sanitárias. Então, você precisa do conhecimento básico para fazer consultoria em nutrição, fazer consultoria em serviço de alimentação. Não vá iniciando, é uma área vasta, é uma área de ótimos ganhos, e não vai com tanta sede ao pote que no final vai acabar queimando o seu filme nessa área de consultoria. Quando a gente pensa em consultoria, a gente tem que pensar em alguns conhecimentos de legislação. Por exemplo, você precisa, para boas práticas, saber RDC 216. Irene, a RDC 216 é tão antiga, é de 2004. Pois é, mas ela ainda é atual, ela ainda está em vigor e ela ainda é exigida. Você precisa, se você está em estados como São Paulo, você precisa da CVS 6.
Então, você precisa das suas documentações estaduais e municipais para você fazer a implantação das boas práticas. Eu fiz um manual de boas práticas agora para um município aqui da região metropolitana de Fortaleza, chamada Calcaia. E a minha documentação precisou estar com meu manual de boas práticas e meus POPs precisou estar com a legislação municipal de Calcaia dentro dela, né? Então, eu precisei seguir algumas orientações do município de Calcaia para eu fazer a documentação sanitária. Então, claro, eu estou no estado do Ceará, eu precisei colocar 2 legislações do estado do Ceará. Então, isso você tem que estar o tempo todo atualizado para a sua documentação passar nessa análise da vigilância sanitária. Então, se você vai fazer boas práticas, você precisa se atualizar na legislação, não só se atualizar, mas você precisa também ter fresco na sua cabeça tudo que a legislação pede. Por quê? Quando eu estava dando aula sábado, eu fazia determinada pergunta para as alunas e perguntava assim: qual é o prazo qual é o período, qual é o prazo que a lei estipula para capacitação dos manipuladores? Essa capacitação tem que ser de quanto em quanto tempo? Qual é a frequência? Algumas pessoas me responderam 6 meses, outras pessoas responderam mensalmente, anualmente. O que a gente precisa entender é que lá na escrita da lei, esse ponto, por exemplo, não tem dita a frequência. Ele fala que a frequência vai acontecer segundo descrito em POPs. Então, olha, como é importante a gente estar com essa legislação sempre fresquinha na nossa cabeça, porque é essa forma que a gente tem que responder. Qual a frequência da capacitação? O que está descrito em POPs. Qual é a frequência para quais são os exames que eu preciso fazer? A lei fala que é segundo a legislação vigente, NR7. Quais são os exames da NR7? Então, tudo isso tem que estar muito fresquinho na cabeça de vocês. Vocês não podem responder segundo, infelizmente, o que vocês acham que deveria ser certo ou que poderia ser muito melhor para as boas práticas. Quando eu perguntei no curso qual a cor que deve ser o fardamento dos colaboradores, as pessoas responderam, tem que ser branco. Aí eu questiono, em qual parte da lei diz que tem que ser? A lei fala que tem que ser condizente com a atividade. Não fala em cor. Então, eu sei que todo mundo queria que o fardamento fosse branco, que os colaboradores ficassem com o fardamento bem branquinho, bem bonitinho dentro da cozinha, seria muito melhor até para a gente ver a questão de higiene, mas a lei não fala isso. Então, vocês têm que estar com a lei muito, muito fresquinha na cabecinha de vocês. Outra legislação muito bacana para vocês estarem revisando é a questão da nova legislação sanitária, né? A 429. Ela mudou a rotulagem nutricional, que era a rotulagem nutricional antiga, né? Eu gostava daquela rotulagem nutricional. E agora a gente está com a nova rotulagem nutricional, uma rotulagem nutricional que além da gente fazer o cálculo da medida caseira, que é a medida caseira legal, para a gente fazer rotulagem, a gente também tem que fazer rotulagem dos 100 gramas de alimentos, né? Ou seja, a gente faz 2 cálculos, já ficou um pouquinho mais cansativo. E daí você tem que estar com essa legislação fresquinha se você quiser fazer, por exemplo, a atividade rotulagem nutricional, né? Se você quiser fazer, por exemplo, se você quiser, voltando em relação a boas práticas, você tem que entender quais são as planilhas, quais são os checklists que são necessários para você. E a gente tem que lembrar o seguinte, checklists e planilhas, elas vão variar conforme a complexidade do serviço de alimentação. Então, a depender da complexidade do serviço de alimentação, essas planilhas elas vão variar. Como assim? Se o serviço de alimentação tiver, por exemplo, além da caixa d'água, tiver também um poço profundo, a gente vai entender que a gente vai ter que fazer algumas análises e a gente vai ter que ter planilhas de limpezas a mais. Se a gente tiver um serviço de alimentação com transporte de alimentos, né? Você prepara o alimento, serviço de alimentação, ele vai ser transportado para um outro local.
A gente tem planilhas de controle de temperatura mais variadas. Uma empresa que, só como um serviço à la carte, que faz um alimento na cozinha e já vai imediatamente para a mesa do cliente, ele tem muito menos burocracia de planilhas de controle, por exemplo, de temperatura, do que aquela empresa que faz o alimento e expõe em balcão self-service. Então, você tem que entender quais são as exigências de planilhas e checklists, a depender da complexidade do serviço de alimentação. Eu estou falando tudo isso, gente, porque para você iniciar a sua consultoria, além de você ter conhecimento no assunto que eu mostrei, você vai ter que ter conhecimento legal. Por quê? Porque para você iniciar uma consultoria, é preciso você gostar de resolver problemas. Então, se você é uma pessoa que gosta de resolver problema, que você é resolutiva, é muito provável que a consultoria seja uma área que você vai gostar e se identificar. Porque quando as pessoas querem um consultor, quando as pessoas procuram um consultor de serviço de alimentação, eles querem alguém para meio que apagar incêndio. Então, aconteceu um grande problema no serviço de alimentação e ele precisa de você. Ele precisa de você porque ele acabou de abrir um serviço de alimentação, precisa da documentação sanitária. Ele teve uma visita da fiscalização sanitária, ele precisa da documentação sanitária, dos treinamentos dos manipuladores de alimentos. Ele quer vender os produtos em um serviço, em um mercantil, e ele precisa que você faça a rotulagem. Ou então mesmo ele viu que os colaboradores eles estão precisando de alguém nessa questão de fiscalização, né, de organização do serviço de alimentação, e precisa que você implante as boas práticas. Então, normalmente nós somos chamados num serviço de alimentação nesse sentido de apagar incêndio. Então, você precisa ter um sentimento de resolução de urgência muito forte. Se você não gosta de problema e de resolver o problema dos outros, a consultoria não pode ser para você. Mas se você tem essa veia proativa, essa veia de resolver problemas, sabe? Essa resolutividade, a consultoria é para você. Então, você vai ter mais de um cliente. Então, você tem que ter esse jogo de cintura muito grande, ser bastante comunicativa, porque você vai estar resolvendo e vai ter que estar conversando com o proprietário ou com gerentes sobre todas essas resoluções que você está fazendo. Então, a questão da proatividade tem que estar muito no sangue de você. Tem que gostar de ser proativa, porque é isso que a consultoria pede. Então, aquele negocinho de fazer sempre a mesma coisa, todo santo dia, não é para o consultor de alimentos. Até mesmo quando a gente fala em serviços como a ficha técnica de preparo, a ficha técnica de preparo é diferente para os vários tipos de estabelecimento. Hoje, por exemplo, beber uma água. Hoje, por exemplo, eu estava fazendo ficha técnica para uma padaria. As fichas técnicas para panificação, as fichas técnicas para salgados, panificação, elas são extremamente distintas das fichas técnicas que você utiliza em marmitaria, né, em que existe um per capita, em que você calcula as fichas técnicas para per capita. É distinto. Você vai fazer... Eu fiz, por exemplo, salgados para... fichas técnicas para salgados. Então, essas fichas técnicas têm rendimentos, né? Essas fichas técnicas vão variar o cálculo se os produtos forem vendidos em quilos ou se forem vendidos em unidades. Então, existe essa distinção da elaboração da ficha técnica para esses serviços de alimentação e a elaboração de fichas técnicas para serviços como o UAM, né, que existe um cálculo de per capita de arroz, per capita de feijão, per capita de macarrão, depois um cálculo do total,
né? Quanto de arroz eu vou comprar, quanto de macarrão e qual é o total daquela refeição. Se a gente pensa em ficha técnica de produtos de um restaurante com produtos à la carte, a gente vai fazer a ficha técnica do arroz, ficha técnica da batata frita e ficha técnica da carne, que normalmente esses pratos são para 2 pessoas. Tudo muito distinto. E aí você precisa ter esse conhecimento. Porque se você não tiver esse conhecimento, o que vai acontecer? Seu nome vai se queimar e lá vai vir outra pessoa fazer o teu serviço porque tu fez errado. Né? E podem ter certeza que a grande maioria dos meus serviços, esse boca a boca foi muito importante para mim. Né? Porque as pessoas vão te indicando. As pessoas ficam tão encantadas com o teu serviço, né? Que por exemplo, uma ficha técnica ajudou a melhorar a formação de preço deles, aumentou o lucro do serviço de alimentação e esse proprietário do restaurante ficou tão encantado que aí o que ele faz? Ele vai divulgar para os outros colegas, olha, com o trabalho da Irene eu consegui melhorar o meu lucro, eu consegui melhorar os meus parâmetros aqui no restaurante, eu consegui sair do vermelho. A grande maioria está no vermelho, né? E volta aquele raciocínio. O pessoal te chama para apagar fogo. O pessoal te chama para fazer ficha técnica, né? Porque aquele princípio bonito da nutrição, que a ficha todo o serviço de alimentação deveria iniciar a atividade deles com a ficha técnica para aí ser um serviço de alimentação sustentável e saudável, quem dera. Tem serviço de alimentação que está há 20 anos no mercado que nunca fez uma ficha técnica. Nunca. Não sabe nem quanto é que ele lucra. Quanto é que ele lucra por um prato? Não sabe. E quando aquele dono fala que ele está fechando no vermelho, é verdade. É verdade. E aí quando a gente faz a ficha técnica, a gente chega nesse serviço de alimentação, propõe a ficha técnica, ele aceita aquele serviço, às vezes porque estão falando, olha, a gente está fechando vermelho, vai que é por conta da formação de preço. Ele às vezes fecha relutante aquele serviço. E quando a gente mostra as fichas técnicas do local, aí ele entende o porquê ele não está ganhando lucro com o restaurante dele. Então, isso também é uma forma da gente apagar incêndio, porque aquele estabelecimento não está lucrando. E a gente mostrou isso nesse diagnóstico de fichas técnicas. Mas veja, você tem que ter conhecimento da elaboração, por exemplo, das fichas técnicas, porque as fichas técnicas, elas são as ferramentas de tomada de decisão. Então, quando eu mostro tudo o que eu encontrei fazendo as fichas técnicas, por exemplo, o que eu estou fazendo agora, dos salgados, dos biscoitos e dos bolos, eu estou mostrando para ele que aquele preço de venda está bom ou está ruim, só para mostrar como é que está essa questão da elaboração do CMV, do custo da matéria-prima, da ficha técnica. Então, esses clientes, eles vêm normalmente com um andor, e a gente está lá para tentar ajudar. Então, não vá fazer ficha técnica se você não tem conhecimento. Aquela ficha técnica vai ser um instrumento de tomada de decisão. Aquela ficha técnica vai ser um documento de gestão. E por isso que você tem que fazer de forma segura. Não sabe fazer, não faz. Busca conhecimento primeiro. Busca conhecimento. Cada serviço de alimentação tem formas peculiares da gente elaborar a ficha técnica. Sushi bar é diferente, pizzaria. Então, às vezes, uma ficha técnica, eu preciso de outras 4 fichas técnicas para fazer uma. Então, às vezes no sushi eu preciso de 2 molhos, eu preciso do ficha técnica do arroz, eu preciso do fator de ir atrás de fator de correção de salmão para eu conseguir fator de correção de outros alimentos, fator de cocção dos alimentos, para eu conseguir fazer uma ficha técnica de um temaki ou de um sushi. Não faça coisas que você não tem conhecimento. Esse é o principal que eu posso mostrar para você. Mas se você tem conhecimento, se você tem segurança, se você sabe toda a legislação que abrange, por exemplo, as boas práticas, outra coisa que eu sugiro para você é que se proponha a entrar na consultoria. Outra coisa bacana para se iniciar na consultoria que você precisa saber se divulgar. Então, você vai divulgar o seu serviço.
faça esse serviço, essa divulgação no qual você tem alcance. Por exemplo, nas suas redes sociais, coloque que você se dispõe a prestar o serviço de consultoria. Não dá para uma pessoa ir atrás de você para você ser consultora, se lá no teu Instagram tá que você ajuda no emagrecimento, ajuda na hipertrofia, ajuda no ganho de peso. E aí, você é consultora ou você é da área clínica? Então, se organize aí nas redes sociais, por exemplo, que você é uma pessoa da área de consultoria, que você se identifica na área e que você está disposta a ajudar os serviços de alimentação nessa área de consultoria, não é verdade? Então, tenho conhecimento, muito bem, estou segura, vou me divulgar. Vou começar a me divulgar como? Mostrar que eu sou da área de consultoria. Não confunda a cabecinha do povo, não. Quem faz tudo não faz nada, não, tá bom? Eu sou consultora, eu implanto as boas práticas, faço um monte de coisa e ainda ajudo no emagrecimento, na hipertrofia e no ganho de peso. Confundiu minha cabeça. Você é o quê? Porque a gente sabe, se você for da área clínica, eu nunca me embreei pela área clínica, sabe? Que eu sou muito ruim. Eu tenho amigas fantásticas da área clínica. Ou você se aprofunda na clínica ou você se aprofunda na área de alimentação coletiva. Um ou outro aí você vai se perder, tá certo? A Marliane falou para mim, obrigada por todos os conhecimentos maravilhosos. Espero que no futuro eu possa ser uma ótima nutricionista como você. Ah, meu amor, obrigada. Obrigada. Que é isso. Eu tô aqui para ajudar. Sempre saibam que eu tô aqui à disposição para tirar dúvidas. Eu sempre fico acessível porque eu acho que a gente, quando eu era recém-formada na nutrição, eu me lembro que as únicas pessoas que eu poderia recorrer para tirar dúvidas, especialmente dessa área de alimentação coletiva e de consultoria, eram as minhas professoras da UES. Então, eu acho que eu tenho como obrigação com vocês sempre esse retorno, né, de conhecimento para poder ajudar a vocês nessa área de alimentação coletiva. Às vezes a gente está um pouco perdida, né? E aí eu estou aqui para a gente se encontrar, né? Não se perder mais. Perder mais, a gente já está... às vezes a gente sai tão generalista da faculdade que a gente precisa de um pouco de conhecimento para a gente entrar num caminho melhor, não é verdade? Eu falei outro ponto, quero falar um pontinho, o que você precisa saber para iniciar a consultoria, que você vai ter novidade o dia todo. Se você gosta de monotonia, se você não quer saber de novidade, não, a consultoria não é para você, não. A consultoria é para quem gosta de novidade, para quem gosta de... não quer sair da monotonia. Você vai ter um problema diferente todo dia para ser resolvido, tá certo? Então, essa é a beleza da consultoria. A beleza no sentido de você não vai fazer a mesma coisa todo dia. Então, se você gosta dessa diversidade da atuação do consultor, isso é para você, né? A gente vai ter muita novidade, vai ter um problema diferente por dia para ser resolvido, mas é bacana. É uma área muito, muito bacana, muito vasta para se trabalhar. Então, vai ter um cliente que você está indo, como hoje de manhã eu fui, e foi para fichas técnicas. Depois, à tarde, você vai para um cliente de implantação de boas práticas. E à noite, você vai estar em casa fazendo rotulagem nutricional. Então, não existe monotonia. E dentro dos clientes de ficha técnica, você vai fazer fichas técnicas dos mais variados serviços, como fichas técnicas de pizzas, ficha técnica de pizza, fichas técnicas de sanduíches, fichas técnicas de sushis. Então, é tudo muito variado. Não é muito, ao contrário de que se você tivesse no one-on-one, lá dentro, paradinha, você estaria todo dia fazendo as fichas técnicas dos arrozes, as fichas técnicas dos feijões, fichas técnicas das carnes, dos macarrões e das saladas. E aquela bateria iria se repetir de 2 em 2 meses ou de mês em mês.
Consultoria não é assim. Então, cada dia é uma coisa diferente. E aí eu queria saber o que vocês estão achando da live. O que vocês me dizem? Vocês estão com alguma dúvida? Todo mundo já iniciou consultoria? Alguém está desejando iniciar a consultoria? Queria conhecer um pouquinho de vocês. Eu estou aqui abrindo, queria até falar com a produção. Me diz, por gentileza, o assunto da próxima live, produção. Por favor, eu vou abrir aqui. E aí eu queria saber de vocês. Qual estado vocês são? Só para eu ter Só para eu conhecer um pouquinho cada um de vocês. Essa live de hoje. Tá aqui, abrir. Ah, pronto. Amanhã a gente vai ter live também às 15 horas sobre quais as vantagens de ser um consultor em serviço de alimentação. Gente de Goiás. Nossa, pessoal, Vitória, que prazer. A Neive é de Maceió. Já fui para Maceió, linda. Seja bem-vinda aqui às nossas lives. Dúvidas? Não conheço. Porangatu. Seja bem-vinda. Não conheço aqui a Marliane, que é de Fortaleza, da minha cidade. Eu sou aqui de Fortaleza, certo? Nascida e criada em Fortaleza. Eu ainda não me apresentei, existem alguns rostinhos novos nessa live. Sou consultora há 15 anos, consultora em serviço de alimentação há 15 anos, sou nutricionista formada pela UES e também mestre pela UES, mestre em ensino na saúde. Eu quero agradecer todo mundo que estava aqui. Dúvidas, meus amores? Dúvidas? E a Nay vai fazer o curso também, estou com cursos presenciais. Dúvidas, meus amores, ao longo da live, perguntem para mim. Amanhã, às 15 horas, a gente vai falar sobre quais as vantagens de ser um consultor em serviço de alimentação. Perguntas, mandem para mim inbox, que eu faço questão de responder. A gente está aqui para crescer juntas nessa área de consultoria, né? Amanhã, 15 horas. Essa live hoje foi uma live de aquecimento para a Semana da Consultoria em Serviço de Alimentação. A Semana da Consultoria em Serviço de Alimentação é um evento 100% online, é um evento 100% gratuito, que vai acontecer no dia 20 ao dia 28 desse mês de maio. E para vocês se inscreverem, vocês clicam no link na minha bio do Instagram, e aí eu vou mandar, vocês têm acesso ao link de inscrição, ou nessa live, que vai estar salva no meu Instagram, IreneCPSoa_Nutri. Nessa live você pode falar no comentáriozinho, eu quero que eu mando o link de inscrição para vocês da Semana da Consultoria em Serviço de Alimentação. Eu tô aqui pensando, Nay, eu tô aqui pensando se eu faço essa live às 15 ou às 20. Escrevam para mim o que vocês acham, 15 ou 20. Bem, no banner lá tá às 15, tá certo? E aí a gente vai se conversando para a gente ver se a gente faz às 15 ou às 20, tá certo? No mais, eu queria agradecer a vocês pela presença. A gente vai estar todo dia junta nessa semana. O pessoal está gostando das 15 horas. Eu gosto das 15. A gente vai estar aqui essa semana toda e mais a próxima semana nessas lives juntas, falando de consultoria. Dúvidas, passem para mim, tá bom? Eu sei que a Samara tá cheia de dúvidas, a Samara tá o tempo todo conversando comigo. E a gente se encontra amanhã. Tem perguntinhas aqui. Ai, que fofo! Podemos fazer? Porque faço treinamento de boas práticas e a PPCC e indústria também. Ah, certo. Vamos lá. Vamos lá. Tenho duas perguntinhas aqui da Neive. Vamos lá. Neive perguntou para mim o seguinte: qual a diferença de consultoria em serviço de alimentação e serviço de indústria de alimentos? Olha só. Eu não faço consultoria em indústria, tá? Não faço. Por quê? Porque existem algumas peculiaridades da indústria, e a indústria, normalmente, quem faz muito bem são os engenheiros de alimentos. E outra coisa,
Uma indústria de alimentos, ele não vai precisar de consultor. A indústria de alimentos vai precisar de um assessor. Pela complexidade do local, pelos serviços e pela necessidade de implantar, fazer e checar. Implantar, fazer e checar. Não adianta. Na indústria de alimentos, você não vai conseguir ser consultor, você vai ser assessor. E na indústria de alimentos, você provavelmente vai precisar ser RT. Então, se nós estamos falando aqui de consultoria, que são serviços variados com tempo pré-determinado, viu? A indústria não se encaixa. A indústria vai precisar de um assessor, de uma pessoa com muito mais tempo e muito provavelmente vai precisar de um RT. Então, consultor não pode ser RT, certo? As documentações para a indústria de alimentos são diferentes dos serviços de alimentação. A gente tem legislações como a 326, a 275 e tantas outras que são necessárias para a implantação das boas práticas, tá certo? E como você falou, na indústria eu vou precisar de APPCC. Então, não forma par consultoria em indústria de alimentos. Não dá. Na indústria de alimentos você não vai fazer consultoria, na indústria de alimentos você vai fazer assessoria e muito provavelmente você vai ser RT, certo? Então não existe isso. Indústria de alimentos precisar de consultor. Um restaurante, sim, serviço de alimentação, mas uma indústria não. Você vai ter que ser RT. Porque eu faço treinamento de boas práticas e a PPCC indústria também. Pois é, o que acontece? O APPCC é muito interessante todo mundo fazer o curso de APPCC. A ideia do APPCC, né, da gente ver os pontos críticos que acontecem no alimento, desde o recebimento até a produção de alimento, é muito bacana você aprender APPCC, até mesmo para tentar aplicar no serviço de alimentação. É um pouco mais difícil, mas dá, porque são vários os produtos, cada produto tem uma característica e daí vai dar mais trabalho num serviço de alimentação. Na indústria, o APPCC ele se justifica muito porque normalmente na indústria de alimentos a gente tem muito poucos alimentos. Por exemplo, já vi APPCC na indústria de pescado, aí vai ter 4 tipos de pescado, aí vai fazer o APPCC para 4 tipos de pescado, às vezes 2 tipos de pescado, enfim. Se justifica o APPCC na indústria nesse sentido, porque são poucos os alimentos e daí você vai começar a fazer a cadeia daquele alimento do começo ao fim. Mas olha, o que você está fazendo dentro dessa indústria, você não está fazendo consultoria, você está fazendo assessoria, certo? Quando a gente é fiscalizado na vigilância e está dentro da indústria, a vigilância pede que a gente seja RT. Então, se a gente é RT, a gente é assessor. Então, a gente precisa de muito mais tempo, porque a gente está o tempo todo implantando, o tempo todo checando, o tempo todo lá dentro. Entendeu? Então, a indústria de alimentos não combina com consultoria, não dá. E em nenhum momento aqui, nas nossas lives, nas nossas conversas, eu vou falar da indústria de alimentos. Para ser coerente com a minha atuação profissional, que eu raramente atuei em uma indústria, raros, certo? Para ser coerente com minha atuação profissional, para ser coerente com o que eu falo para vocês e para ser coerente com o assunto. O assunto é consultoria e a indústria de alimentos pede assessor. Normalmente pede um RT, certo? Então, eu espero que eu tenha tirado essas dúvidas. Mais dúvidas, falem comigo. Eu adoro dúvidas, podem me perguntar o que for. E a gente fechou agora a live de aquecimento da nossa Semana da Consultoria em Serviços de Alimentação, que vai acontecer, anotem na agenda, do dia 20 ao dia 28 de maio, um evento 100% online e 100% gratuito, e que amanhã, e para vocês se inscreverem, link na minha bio, né, do meu Instagram, @irenecp_nutri, ou então fala aqui, ó, escreve aqui nos comentários dessa live, eu quero que eu mando para vocês o link, tá certo? Amanhã a gente vai ter às 15 horas a live que vai abordar quais são as vantagens de ser um consultor em serviço de alimentação, que são várias e maravilhosas, tá certo?
Muito obrigada pelas dúvidas, muito obrigada pela presença de vocês. Quero ver vocês cada vez mais aqui na live, cada vez mais participando. É isso que deixa a live bonita e é isso que faz a gente. Samara, fala comigo, que a gente consegue difundir esse conhecimento dessa área de alimentação coletiva. Um beijo grande em cada um de vocês. Obrigado pela presença e pela participação, viu? Foi muito bom conhecer pessoas novas de vários estados aqui do Brasil, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Foi legal. Peraí.